No Irã, a contagem regressiva começou nas últimas semanas, após os protestos mais sangrentos da história moderna iraniana. O líder supremo, Ali Khamenei, está mais fraco do que nunca. Seu regime agora é odiado por uma grande parte do seu próprio povo. Suas forças de segurança promoveram um massacre em massa para mantê-lo no poder, e o número de líderes mundiais que o apoiam diminui cada vez mais. A cada dia, do outro lado do mundo, Washington percebeu uma oportunidade e a tomada do alto escalão por Nicolás Maduro na Venezuela. Os Estados Unidos enviaram tantos recursos militares ao Oriente Médio que poderiam derrubar o regime amanhã. Na geopolítica global, e especialmente em 2026, nada é certo, mas por todos os indicadores externos, os Estados Unidos decidiram que este é o momento para o confronto final. Dependendo do que acontecer a seguir, a República Islâmica do Irã pode não durar mais um mês, e o Ayatollah Khomeini pode não sobreviver ao fim de semana. Com o grande envio de equipamentos militares dos Estados Unidos ao Oriente Médio, podemos fazer mais do que apenas alertar sobre um possível ataque. Podemos explicar o que os Estados Unidos estão se preparando para fazer, os recursos militares que eles vão usar, os alvos que vão atacar e o plano final de Washington para derrubar o Ayatollah de uma vez por todas. Só antes de continuarmos, você já se pesquisou no Google? Talvez também a cidade onde você mora? Talvez a rua? Eles ficam assim. Por que essas informações sobre mim aparecem? Não gosto, mas estão à venda. E é por causa de algo que, na verdade, não posso dizer que seja isso. É por causa de algo chamado corretores de dados, que são realmente péssimos. Eles pegam suas informações e simplesmente vendem para outras pessoas, para que possam vender suas coisas, te perseguir ou fazer o que quiserem. A Incogni, por outro lado, é um serviço de remoção de dados pessoais que vasculha a internet em busca de lugares onde suas informações estão expostas e então trabalha para remover esses dados. O recurso de remoção personalizada deles é realmente útil. Se você encontrar um site com uma lista de busca de pessoas contendo seus dados pessoais, por exemplo, basta copiar o link, colar na Incogni e a equipe deles inicia o processo de remoção. Sem formulários ou e-mails, basta colar e esquecer. Funciona até em sites fora das redes deles. Então recupere seus dados pessoais com a Incogni. Use o código WARFRONTES em incogni.com/warfrontes para ganhar 60% de desconto em um plano anual. E agora, de volta ao episódio de hoje, o prelúdio. No início do episódio de hoje, duas ressalvas rápidas. Episódios como este demoram um pouco para serem produzidos. E embora a gente vá fornecer informações tão atualizadas quanto possível, vai haver um certo atraso. Entre o momento em que este episódio foi escrito e publicado, tudo o que discutirmos hoje está correto conforme nosso conhecimento e capacidade. Até amanhã de quarta-feira, 28 de dezembro, horário local de Teherã. E a segunda ressalva. Hoje vamos entrar em detalhes, incluindo informações sobre o que os ativos militares dos Tremarspo e aliados têm feito, onde estão localizados e o que Washington e outras nações provavelmente irão enviar para esse conflito. Utilizamos informações públicas, reunindo dados de notícias, registros de voos e marítimos, inteligência de fonte aberta e outros. Portanto, para os espectadores preocupados com a segurança operacional dos Estados Unidos, podemos garantir que qualquer agência de inteligência global, mesmo com um mínimo de competência, já possui todas essas informações. Isso é igualmente importante. Enquanto tentamos chegar o mais próximo possível da verdade sobre tudo isso, usando as informações que temos à disposição, é óbvio que há muita coisa acontecendo a portas fechadas, sobre as quais simplesmente não temos conhecimento. Como já dissemos, ainda não participamos desse grupo de conversa. Portanto, ao trazermos detalhes hoje, use a imagem apresentada como ponto de partida para entender o que acontecerá, sem esperar que tudo ocorra exatamente como será descrito agora. Essa situação tem muitas peças em movimento. Para entender o que pode acontecer no Irã, é preciso compreender essas partes de forma simples. O elemento mais importante a ser considerado é a situação interna do Irã neste momento. Após semanas de protestos intensos e o massacre de milhares de manifestantes, os cidadãos iranianos, basicamente, fizeram tudo o que podiam. No momento em que escrevo, é impossível saber ao certo quantas pessoas foram mortas em todos os protestos no Irã.
Estamos no início de 2026 e é o final de janeiro. Na verdade, o assunto é tão complexo que dedicamos um episódio inteiro só para esse tema. Esse episódio ou já saiu nos últimos dias ou está prestes a sair em breve. Se os eventos globais ficarem tão caóticos, talvez tenhamos que publicar este episódio antes. Mas, até o momento, as estimativas do número de mortos variam de cerca de 6.100 usando métodos de confirmação rigorosos, até mais de 30.000 com base em combinações de relatos não confirmados, testemunhos oculares e estimativas hospitalares feitas por equipes médicas. De qualquer forma, o Irã acabou de passar pela pior onda de violência nacional desde a Revolução Islâmica de 1979 e, como resultado, os cidadãos iranianos comuns estão em uma situação muito difícil. Embora haja armas de fogo no local, a maioria dos manifestantes iranianos usa utensílios domésticos. Na melhor das hipóteses, eles enfrentam forças de segurança autorizadas a abatê-los impunemente com metralhadoras e outras armas. Do lado de fora, ativistas e repórteres que conseguiram contato com pessoas de dentro relatam de forma unânime que todos perderam alguém durante a violência. Com as forças de segurança em alerta máximo e autorizadas a matar civis, tornou-se perigoso demais manter os protestos com as ferramentas atuais. Para piorar a situação, relatos de médicos dentro dos hospitais dizem que autoridades do regime começaram a executar pessoas feridas, atirando nelas a queima-roupa enquanto estão entubadas ou recebendo cuidados. É fácil manipular detalhes e alegar que essas pessoas não puderam ser salvas pela equipe médica. As telecomunicações do Irã retornaram lentamente e de modo instável, dificultando o envio de vídeos e a realização de ligações. Texto simples é, de longe, o tipo de informação mais fácil de enviar para fora. Mas, com base nas informações que a comunidade internacional tem, não é que esses manifestantes tenham desistido, é que continuar protestando, nas circunstâncias atuais, seria uma missão suicida, mesmo com a profunda raiva que ainda queima por todo o país. Depois, no regime iraniano, embora as forças de segurança tenham contido os protestos por hora, autoridades de alto escalão reconhecem a gravidade da situação. 2 altos funcionários iranianos disseram anonimamente à revista Time que o número de mortos é ainda pior do que se temia. Com 30.000 pessoas mortas em todo o Irã em apenas 2 noites, nos dias 8 e 9 de janeiro, funcionários do regime destacaram que o Irã superou um limite evitado por décadas. Agora que a elite clerical do país decidiu se manter no poder através do massacre, não deixou para si nenhuma forma de diminuir a escalada da situação. Os líderes iranianos estão divididos sobre os próximos passos e reconhecem isso. Diante dos protestos em massa, colapso econômico e retomada da internet, a liderança não consegue evitar todos esses desfechos simultaneamente. O pior é que o regime iraniano sabe que enfrenta uma ameaça externa maior do que nunca devido a eventos em outras partes do mundo. Se há algo claro sobre 2026 neste momento, é que os Estados Unidos da América desenvolveram um interesse agudo em agir no exterior. Nos primeiros dias do ano, Washington invadiu a capital venezuelana, Caracas, capturou o ditador Nicolás Maduro em uma operação relâmpago impressionante e fez um acordo com seu sucessor. Isso pode ser resumido da seguinte forma: faça o que eu digo, ou então... Depois, Washington voltou sua atenção para a Groenlândia, onde, após semanas de escalada com os próprios aliados da OTAN na Europa, Washington acabou sendo convencido a não invadir. Os Iowa vem prometendo o colapso do regime cubano, vem ameaçando a dinastia Ortega na Nicarágua, e sim, é assim que pronunciamos no Reino Unido. Por favor, me deixem em paz. Sinaliza possíveis ataques a cartéis no México. E na semana passada, saiu a notícia de que o Canadá planeja conduzir uma insurgência assimétrica ao estilo afegão se os Emiraira invadirem. Diante disso, ficou claro que Washington busca agir em algum lugar. Para ser franco, todos os aliados da América sabem que, se ela atacar o Irã, pelo menos nesse tempo, não estará atacando eles. A situação do Irã se agravou, pois a Rússia, aliada de Maduro e dos ayatolás, não conseguiu barrar a ação dos Iceiuá na Venezuela, enquanto a China parecia desinteressada. Ainda há forças atuando para impedir uma ação dos Elichu contra o Irã.
A maior parte da oposição vem dos estados do Golfo, nações como a Arábia Saudita, os Emirados e o Catar, que temem que o Irã ou seus aliados no exterior retaliem ataques dos Echinocomossoceira, atacando seus campos de petróleo e refinarias, causando caos no mercado global de energia. Mas, até o momento, a última informação dos estados do Golfo é que eles parecem acreditar que os Equassaniwa atacarão o Irã independentemente do que eles digam. As nações da OTAN, como vamos explicar, já começaram a enviar forças para o Oriente Médio para ajudar os Estados Unidos. Israel pediu aos Issessunei tempo para se preparar, mas não solicitou que evitassem sua ação preferida. Nas últimas semanas, Israel prepara suas forças para defender totalmente seu espaço aéreo. E, de acordo com fontes israelenses, o país já informou aos F-16 que pode lidar com um ataque de até 700 mísseis balísticos. Além disso, segundo fontes israelenses, Jerusalém pretende atuar principalmente em um papel de apoio, enquanto os Iriu fazem sua parte. Mas, até o momento, o país está totalmente pronto para se defender e ajudar conforme necessário. Os recursos. Então, em um grande sentido geopolítico, todos os sinais apontam para um ataque americano iminente ao Irã. O sinal mais claro pode ser o recente envio de recursos militares dos Equatorial para a região. Embora alguns desses recursos tenham sido mantidos em segredo, muitos foram rastreados ao redor do mundo e alguns foram reconhecidos publicamente pelo governo dos Estados. E como vamos explicar, os recursos específicos que os Estados Unidos deslocaram para o Oriente Médio podem nos ajudar a ter um indicativo bastante claro do que os Estados Unidos fariam assim que as hostilidades começarem. Da enorme força que está ocupando posições pela região, facilmente o equipamento individual mais formidável é o USS Abraham Lincoln, um enorme porta-aviões movido a energia nuclear que está viajando ao lado de 3 destroyers classe Ali Burke. O porta-aviões se destaca por seus 4 esquadrões de caças de asa fixa, um de F-30 e 5 Lightning furtivos e 3 de Super Hornets. O porta-aviões também utiliza o EA-18G Growler, poderosa aeronave de guerra eletrônica, além de aeronaves de alerta e controle antecipado que ampliam a consciência situacional no campo de batalha. Juntas, essas aeronaves são capazes de causar danos imensos contra conjuntos relativamente grandes de alvos em todo o Irã. Eles não conseguiriam manter o controle de todo o espaço aéreo do Irã sozinhos, mas certamente poderiam desabilitar ou destruir muitos alvos de alto valor do regime em questão de poucos dias. O porta-aviões também funciona como plataforma de lançamento para outras aeronaves na região, que discutiremos em breve. Algumas podem usá-lo como base temporária. Até agora, relatos apontam que o Abraham Lincoln está próximo da costa sul de Amman, longe dos mísseis antinávio iranianos, mas perto o suficiente para que suas aeronaves precisem de pouco reabastecimento para atingir alvos próximos no Irã. Na terça-feira, um Vante iraniano pareceu se mover de um lado para o outro por um tempo nas proximidades de um drone americano ME-4C perto do Estreito de Hormuz. Mas depois recuou quando chegou um pouco perto demais da suposta localização do Lincoln. Os 3 destroyers ao lado do porta-aviões são otimizados para lançar mísseis guiados e têm diferentes tipos de lançadores. Mais notavelmente, cada navio possui 90 células de lançamento de mísseis capazes de disparar mísseis de cruzeiro Tomahawk, com um alcance reconhecido de mais de 1.600 km ou 1.000 milhas. Eles também são muito formidáveis em funções de defesa aérea, o que provavelmente vai ser importante, considerando que o principal meio do Irã para retaliar contra os Estados Unidos é através do uso de mísseis de longo alcance e drones. Embora esses destroyers tenham às vezes enfrentado dificuldades para derrubar drones no Mar Vermelho, tanto por razões técnicas quanto por questões de custo. Eles vão operar em coordenação uns com os outros, o Lincoln e os vários esquadrões de helicópteros e caças que operam a partir do porta-aviões. Esse grupo de ataque de porta-aviões deve liderar operações anti-Irã, mas talvez não atue sozinho por muito tempo. O USS George H.W. Bush e seu respectivo grupo de ataque de porta-aviões parecem estar navegando em direção à Europa. Vários navios de combate menores e 2 destroyers de mísseis guiados já atuam no Golfo Pérsico. Como de costume, não houve sinal de submarinos americanos na região.
Com o reforço naval na área, espera-se que sua presença e capacidade de lançar mísseis de longo alcance tenham um papel importante. E ainda há todos os outros recursos que estão sendo enviados para o Oriente Médio, vindos de outros lugares, ao longo da última semana ou duas. Rastreadores de fontes abertas monitoraram voos frequentes de dezenas de aviões de transporte estratégico, cada um capaz de levar mais de 75 toneladas de equipamentos militares. Imagens de satélite indicam que grande parte dessas cargas provavelmente são sistemas de defesa antimísseis Patriot, com um número enorme de Patriots agora visíveis nas bases aéreas do Ziporssia, especialmente em Al Udeid e no Catar. Esses sistemas visam proteger contra a retaliação do Irã, que teve dificuldade para atingir Israel nos 12 dias de guerra em 2025, mas pode atacar bases dos Elassim no Catar, Bahrein e outros locais com mais facilidade. A Força Aérea dos Elis-Il confirmou o envio de mais de uma dúzia de F-15E Strike Eagle ao Oriente Médio, com apoio de aviões-tanque. Esses caças foram otimizados para voar rápido, barulhentos e pesados, disparando muita munição. Foram escoltados por jatos Eurofighter britânicos e alemães, além de caças Rafale franceses, mostrando que todos esses aliados dos Essums e USA querem participar dos ataques, mas enviando poucas aeronaves. Na segunda-feira, dia 26, ao menos uma unidade da principal aeronave furtiva do Zipnogelo, o Ridet Joint, cruzou o Atlântico, enquanto aviões-tanque se preparavam para transportar aeronaves de guerra eletrônica Growler para outro destino na Eurásia. Por fim, há todos os recursos já posicionados que são totalmente capazes de participar de uma nova série de ataques apenas no território da Jordânia. Os Epoaspressoneio posicionaram 6 destroyers, 2 submarinos conhecidos e cerca de 35 F-15Es, todos aptos a proteger o espaço aéreo de Israel ou avançar rumo ao Irã. Sobre Israel, Jerusalém demonstra total disposição para derrubar o regime iraniano. A Força Aérea de Israel opera mais de 60 F-15Is e F-15Es, quase 200 F-16Es, que são mais leves e ágeis, e quase 50 caças furtivos, F-35. Muitos foram usados em combates no Irã durante a Guerra de 12 Dias e outros conflitos. A partir de 2024, a maioria dos países do Oriente Médio, especialmente os do Golfo, só deve proteger seu próprio espaço aéreo e não contribuir para uma operação. Mas a Jordânia pode participar e, segundo a mídia israelense, o Azerbaijão também pode atuar no Oceano Índico. Os Estados Unidos operam uma grande base na ilha de Diego Garcia, onde, em 2025, Washington recebeu os B-2 e B-52, bombardeiros estratégicos, mais aeronaves Eagle e vários aviões-tanque para reabastecimento em voo. Desta vez, o volume de voos para Diego Garcia parece menor do que antes. Além disso, há bombardeiros estratégicos baseados em outros locais do mundo, inclusive nos Mimgua. Em 2025, a operação dos Tapersionairo para bombardear instalações nucleares iranianas contou com 7 bombardeiros B-2 saindo de sua base aérea no estado do Missouri. Voar por 37 horas contínuas, exceto pelo reabastecimento aéreo, várias vezes, e ao final, retornar à base de origem. Outros bombardeiros estratégicos dos Emília Saesila, como o B-2, também são perigosos e poderiam agir da mesma forma. Agora vamos focar no provável plano de ataque dos Elashiras-Wine. Mas antes disso, vamos fazer uma rápida menção ao nosso próprio serviço de assinatura Premium, o Frontisco, lá no Frontisco. Publicamos vídeos exclusivos e 6 episódios gratuitos por semana no Warfronts. Um episódio recente abordou o destino e o possível tratamento de prisioneiros dos protestos no Irã, que correm risco de desaparecer em um sistema de detenção opaco e brutal. No Frontis, publicamos artigos semanais, com colaborações frequentes de jornalistas premiados e especialistas. Se você gosta de geopolítica do Irã, publicamos um artigo recente sobre como o colapso hipotético do país afetaria sua aliada Rússia. A assinatura da Frontis Company custa $5 por mês ou 50 por ano. Você também pode ler vários artigos grátis antes de se inscrever. Inscreva-se gratuitamente por e-mail na nossa newsletter Warfronts Weekly, enviada 2 vezes por semana pela Front School. Agora, vamos voltar ao assunto. Os alvos.
Ao reunir todas as forças americanas no Oriente Médio, conseguimos obter insights críticos. Insight número 1. Os POSIWA planejam principalmente operações aéreas, sem ofensiva terrestre, mas incursões limitadas de operadores especiais, como a de Caracas recentemente, não estão descartadas. Os EUA claramente não planejam enviar grandes forças ao Irã. Em vez disso, espera-se que os EUA ataquem uma ampla variedade de alvos do regime a partir do ar, usando uma combinação de aeronaves, munições e mísseis. O aumento das forças americanas mostra claramente a preocupação dos Estados Unidos. Porém, o Irã responderá a um ataque lançando o máximo de mísseis de longo alcance e drones possível, tentando sobrecarregar as defesas aéreas e atacar alvos estacionários, como bases aéreas dos Sima Silk, campos de petróleo, refinarias dos estados do Golfo, o grupo de porta-aviões no Mar da Arábia ou Israel. Até agora, a escolha de recursos dos Mercy também mostra que Washington não se preocupa com as defesas aéreas iranianas. Relatos indicam que as defesas aéreas do Irã foram devastadas em 2024 e 2025. O Irã agora não consegue proteger grande parte de sua infraestrutura, bases militares ou instituições-chave do regime contra ataques aéreos. O Irã conseguiu reabastecer e atualizar parte do arsenal que foi destruído nos últimos 2 anos, mas não muito. Possivelmente como reflexo dos graves problemas do Irã nesse setor, os Estados Unidos até agora têm feito poucas implantações de aeronaves furtivas. Claro, há um esquadrão de F-35S no Abraham Lincoln, e Israel tem seus próprios F-35S para somar à equação. Mas, até o momento, parece haver muito menos aeronaves furtivas à disposição dos Estados Unidos do que havia durante a Guerra de 12 dias. Isso é importante, pois essas aeronaves podem passar despercebidas e ainda atacar e destruir defesas aéreas, abrindo caminho para aeronaves mais pesadas e não furtivas. Aqui chegamos à última peça que falta no atual desdobramento dos Estados Unidos. Esperaríamos uma onda de aeronaves de reabastecimento aéreo indo ao Oriente Médio de todas as direções. Esses aviões-tanque, provavelmente com transponders ligados, seriam acompanhados por caças furtivos quase invisíveis, reabastecendo-os de forma intermitente na longa jornada. Porque esse é um sinal tão inconfundível de que algo está prestes a acontecer. Geralmente, os ERCUA esperariam até o último momento para agir, mas agora Washington pode estar criando uma cortina de fumaça para esconder esse momento final. Na terça-feira, os Persevar anunciaram exercícios militares de vários dias no Oriente Médio com a 9ª Força Aérea. A 9ª Força Aérea, sob seu comando central, é responsável pela maioria das aeronaves de combate e logística no Oriente Médio. Exercícios militares podem justificar o reposicionamento da frota da 9ª Força Aérea, especialmente das aeronaves não furtivas, antes de uma campanha de ataques. Não é impossível que os Estados Unidos façam ataques aéreos durante os exercícios, mas, se fosse ocorrer, provavelmente já teria ocorrido. Quando você assistir a este vídeo, enquanto escrevo, os Estados Unidos também podem justificar voos de outros países ao Oriente Médio, seja para participar dos exercícios ou manter a região sob controle durante eles. Nossa equipe estava especificamente monitorando voos da Força Aérea Real Lakenheath, uma base britânica onde os Estados Unidos atualmente mantém 2 esquadrões de F-35s, fora da composição de forças americana. Outras informações que vazam da região indicam que os Estados Unidos querem que esses ataques sejam rápidos, abrangentes e com custo baixo ou zero para o pessoal americano. O objetivo não parece ser apenas um retrocesso nas ambições iranianas, como nos ataques de 2025 ao site nuclear do Irã, mas sim uma completa decapitação do regime iraniano, destruição das capacidades militares e neutralização de ativos estatais que sustentariam o regime. Fontes israelenses disseram que os Esam-Win-Yua querem assassinar Ayatollah Khomeini rapidamente, avaliação compartilhada por líderes iranianos. Segundo relatos locais, Khomeini tem saído e retornado ao seu bunker seguro há semanas. E há apenas alguns dias, os líderes iranianos delegaram responsabilidades para preparar seus subordinados para assumir funções necessárias em tempos de guerra. Essa escolha permitirá que autoridades locais e regionais coordenem resposta rápida aos Estados Unidos, se necessário. Mas isso alivia o peso da responsabilidade dos iranianos de alto escalão que talvez não queiram permanecer.
Os Estados Unidos, é claro, terão outros alvos a considerar. O país certamente atacará instalações militares iranianas e deve priorizar instalações com sistemas de defesa aérea ativos ou as poucas aeronaves e helicópteros ainda operacionais no Irã. Os Estados Unidos também podem optar por atacar refinarias de petróleo e outras infraestruturas energéticas, marcando-as para a destruição em uma ação que prejudicaria gravemente o potencial econômico do Irã. Ou atacar nas proximidades, sobrevoando aeronaves visíveis ou desmantelando sistemas de defesa aérea restantes que possam protegê-las, como forma de ameaçar destruição futura. Se os líderes iranianos não atenderem às exigências do EUA, os americanos podem atacar outros alvos econômicos, especialmente campos rurais de petróleo e gás natural, onde o risco de vítimas civis é menor. E provavelmente considerará ataques a alvos simbólicos importantes do Estado iraniano, especialmente agora que os manifestantes iranianos têm se disposto a tentar destruí-los. Por fim, os Estados Unidos podem focar nos paramilitares Basij do Irã e outras forças de repressão estatal. Serve como condenação das ações do Irã contra manifestantes e sinaliza aos manifestantes que os Estados Unidos os apoiam. E, por fim, precisamos enfatizar o potencial de uma onda de civis iranianos indo às ruas e tentando terminar o que começaram semanas atrás. Relatos de civis iranianos a contatos no exterior são consistentes. O povo precisa de um sinal, algum tipo de ação externa, para que a balança volte a pender a seu favor. Quando isso acontecer e os Estados Unidos e aliados desativarem o comando e controle, semeando medo nos paramilitares iranianos e distraindo os militares, civis iranianos talvez voltem às ruas em grande número. Também não podemos descartar a possibilidade de que alguns desses voos de carga para o Oriente Médio estejam pensando nos manifestantes. Alguns lançamentos aéreos de armas leves, direcionados a locais onde se sabe que os manifestantes estão estabelecidos. O controle local temporário de algumas semanas atrás pode ser suficiente para ajudar os manifestantes a garantir o domínio de cidades e vilarejos individuais. Uma vez que esse processo comece, com a liderança iraniana fora e seus substitutos já em desordem, a queda da República Islâmica pode ser uma conclusão inevitável. Ao assistir a este episódio, pode restar apenas dias ou horas para o início das operações do Zedil Wabria. Quando isso ocorrer, nossa equipe espera que os Estados Unidos iniciem uma grande campanha aérea contra o Irã, mirando liderança e ativos militares e econômicos essenciais ao regime. Já não estamos mais em 2025 e desta vez, quando os aviões de guerra do Nilo sobrevoarem o Irã, não espere que eles simplesmente causem alguns contratempos ao Ayatollah. Se os Estados Unidos agirem, então seu objetivo é a mudança de regime e neste momento é muito provável que o Irã caia. Obrigado por assistir.